Olá, meu nome é Leandro. Eu vou hoje conversar com vocês, nessa parte avançada, sobre o manejo do paciente com tromboembolismo pulmonar maciço e submaciço, o que tem de relevante, especialmente, não só no diagnóstico, mas no manejo hemodinâmico e de reperfusão dessa patologia. Então, o que são os objetivos dessa discussão? Primeiro, discutir o que é a condição de tromboembolismo pulmonar, o TEP, maciço e submaciço, e as terapêuticas de suporte, porque como a instabilidade hemodinâmica é muito frequente nessa condição, então muitas vezes a gente necessita fazer intervenções terapêuticas. E é importante saber o que tem de relevante e particularidades nesse manejo, tanto do ponto de vista de administração de volume, uso de drogas ativas e quando se vai fazer a ventilação mecânica, especialmente a terapêutica de desobstrução da circulação pulmonar. Nesse gráfico a gente ilustra tanto a gravidade no eixo das abscissas da apresentação da embolia, assim como também a mortalidade. Dá para se perceber que quanto mais grave o fenômeno da embolia pulmonar, maior a mortalidade dos pacientes, especialmente no subgrupo que tem choque, parada cardiorrespiratória e morte súbita por conta da embolia de pulmão. Então, nesse subgrupo, a mortalidade é extremamente alta. Então é justamente o grupo onde a gente tem que fazer intervenções mais rápidas e é o grupo onde atualmente a gente chama de TEP maciço. Qual que é a abordagem diagnóstica da gravidade do fenômeno de embolia pulmonar? Aqui é importante ressaltar que não é a abordagem do diagnóstico de embolia de pulmão. Uma vez que se fez o diagnóstico de embolia pulmonar, é importante se definir qual a gravidade desse evento para o paciente. E o principal determinante dessa situação é justamente qual o grau de instabilidade hemodinâmica. Geralmente, como eu comentei com vocês no módulo básico, a abordagem do diagnóstico de embolia de pulmão passa pelo estabelecimento da probabilidade pré-teste entre baixa, intermediária ou alta probabilidade do paciente ter embolia de pulmão. Agora, muitas vezes, o paciente cursa com alta instabilidade hemodinâmica. Nesses pacientes hemodinamicamente instáveis, geralmente demanda a incapacidade da gente de conseguir transportá-lo para fazer uma angiotomografia de pulmão, que é o exame mais frequentemente utilizado para o diagnóstico de embolia de pulmão. Então, nesses pacientes altamente instáveis para o transporte, o eco transtorácico é cada vez mais relevante na prática desses pacientes. A ecocardiografia beira-leito, feita pelo intensivista, pelo emergencista, cada vez tem sido prática mais frequente no dia a dia. Já é uma prática consagrada em vários países, mas atualmente está ganhando força aqui no Brasil, dada a sua penetração e a maior distribuição de recursos e a maior treinamento das equipes que fazem o cuidado desse paciente crítico. Então, cada vez mais a gente dispõe desse recurso e ele é extremamente importante na hora de avaliação dos pacientes hemodinamicamente instáveis. Nesses pacientes com alta probabilidade de ter TEP, é importante avaliar de novo qual a gravidade dessa apresentação. Geralmente, o grande fator prognóstico, o grande marcador de aumento de mortalidade e de alta probabilidade de óbito nas próximas horas é a presença de instabilidade hemodinâmica, ou seja, hipotensão arterial. Pelo guideline americano, assim como o guideline europeu, ambos definem o paciente como tendo alta probabilidade de óbito nas próximas horas, quando o paciente se apresenta hipotenso. Então, nesses pacientes com instabilidade hemodinâmica, ou seja, com hipotensão arterial desencadeado pelo fenômeno da embolia pulmonar, ou seja, que acaba necessitando de droga vasoativa pela hipotensão, esses pacientes são que atualmente a gente define como TEP maciço ou TEP de alto risco de morte. Tá? TEP maciço geralmente é um termo que os americanos utilizam, o guideline americano utiliza. E TEP com alta probabilidade de morte geralmente é o termo que o guideline europeu utiliza. Mas ambos representam a mesma coisa. Um paciente com instabilidade hemodinâmica marcado pela presença de hipotensão arterial decorrente da embolia de pulmão. Esses pacientes, geralmente a gente caracteriza a hipotensão arterial como uma PA sistólica menor que 90 ou uma redução da PA sistólica maior que 40 mm de mercúrio da pressão habitual, sustentada por pelo menos 15 minutos, que não tem outra causa que não embolia de pulmão. Então esses são os pacientes com TEP maciço ou com TEP com alta probabilidade de óbito. Tá? Então o guideline europeu caracteriza daquela maneira e dá para ver aqui que no guideline americano, que já foi publicado há alguns anos, a caracterização é muito semelhante.
O que é um TEP maciço? Um paciente que tem uma hipotensão mantida com a PA sistólica menor que 90 e que demanda uma droga vasoativa para a hemodinâmica ser sustentada. Assim como também pacientes que tiveram parada por TEP ou uma bradicardia com instabilidade hemodinâmica decorrente da embolia de pulmão. Esses são os pacientes com TEP com alta probabilidade de óbito nas próximas horas. Tá? E é importante que já é bem consagrado por vários estudos que a hipotensão arterial é um marcador de pior prognóstico de aumento da mortalidade. E que, especialmente quando o paciente tem uma parada cardiocirculatória por TEP, a mortalidade é maior ainda nesses pacientes. Então, daquela curva que caracteriza a relação entre gravidade e mortalidade, justamente esse subgrupo com choque, com parada cardiorrespiratória e morte súbita, decorrente da embolia de pulmão, não, é justamente a população de maior risco de óbito e é a população que a gente caracteriza geralmente com o termo de TEP maciço. Então, só aqueles pacientes uma intervenção imediata é mais relevante. Agora, existe também um subgrupo que é o que a gente chama de TEP submaciço. Quem que é essa população? Primeiro, o TEP submaciço é um paciente que não tem TEP maciço. Ou seja, o paciente com TEP submaciço não pode estar com instabilidade hemodinâmica, não pode se apresentar com hipotensão arterial. Caso contrário, ficou automaticamente caracterizado a presença de TEP maciço. Então, o TEP submaciço, primeiro, necessita a exclusão da presença do TEP maciço. Tá? E quem que é o TEP submaciço? É justamente esse grupo que está dentro desse quadrado vermelho, onde a mortalidade é muito variável. Desde valores muito baixos, como aqui nesse lado mais esquerdo, assim como valores que se aproximam do TEP maciço, tá? Então, por que tem essa gama muito grande de espectro de apresentação? Justamente porque a gravidade é muito variável nessa apresentação do TEP submaciço. E o que caracteriza basicamente a presença de TEP submaciço? O TEP submaciço é, por definição, um paciente que não tem TEP maciço, ou seja, não tem hipotensão arterial, mas que, apesar de não ter hipotensão arterial, tem uma chance mais aumentada de óbito do que os pacientes sem nenhuma condição de risco de óbito no TEP. Tá? E o grande marcador de aumento de mortalidade nessa população é a presença de disfunção de VD, tá? Que você pode caracterizar à beira-leito por imagem, por marcadores de lesão miocárdica ou por marcadores de estresse transmural. Qualquer um desses marcadores isoladamente já determina que esse paciente tem uma disfunção de VD provavelmente pelo TEP e por causa disso tem uma chance maior de óbito. Pelos métodos de imagem, como é que você caracteriza um TEP submaciço? Tanto pela tomo como pelo eco. Como eu tinha dito anteriormente, cada vez mais o eco tem se tornado uma ferramenta à beira-leito habitual do dia a dia das pessoas que trabalham com um paciente grave. Então, um dos primeiros trabalhos que teve foi esse aqui, em quase 1.500 pacientes, na qual, quando você mede o diâmetro e os volumes do ventrículo direito e ventrículo esquerdo, geralmente numa prática habitual, no paciente normal, no paciente saudável, o ventrículo direito tem no máximo 60% do tamanho do ventrículo esquerdo. Quando essa relação vai aumentando, a relação VD-VE vai se aproximando da unidade, do 1, quer dizer que o VD está dilatando. Num contexto de uma embolia de pulmonar, é porque esse VD está dilatando decorrente da embolia de pulmão. Então, esse estudo mostrou que quando a relação VD-VE se aproxima de uma relação de 0,9, é maior ou igual a 0,9, a mortalidade, a chance de óbito é 2,5 vezes pelo menos mais alta em quem tem essa relação aumentada do que tem essa relação normal. E também, não só no eco, mas também na tomografia, porque como eu disse anteriormente e tinha discutido no módulo básico, a tomografia de pulmão é cada vez mais utilizada para o diagnóstico de embolia de pulmão. E a gente pode utilizar essa própria ferramenta que já foi feita justamente para fazer um certo grau de estadiamento. Geralmente, quando você olha a tomografia de pulmão, ele tem essa parte onde ele corta o coração e o corte parece 4 câmaras da ecocardiografia transtorácica. E você pode medir, como nessa foto, o diâmetro do ventrículo direito na altura das válvulas atrioventriculares, ou seja, na altura da tricúspide, e o diâmetro do ventrículo esquerdo mais ou menos na altura da mitral. E fazer aquela relação, como eu disse para vocês, VD-VE. De novo, esse trabalho também mostrou que uma relação com corte em 0,9, ou seja, o diâmetro do ventrículo direito estar pelo menos 90% do tamanho do ventrículo esquerdo, ou mais, isso está associado a um aumento de mortalidade substancial. Então, dilatação do VD por um exame de imagem, visto no ecocardiograma ou visto na tomografia, já é um marcador de maior gravidade nessa população e, na ausência de hipotensão arterial, como dito para vocês, caracteriza a presença de TEP submaciço. Quanto a marcador de lesão miocárdica, o clássico é dosar a troponina.
E já tem vários estudos, como essa meta-análise reforça aqui, que na somatória desses vários estudos, a presença de uma troponina alterada tem um odds ratio de 5,4 para uma mortalidade maior nessa população. Então a troponina isolada também é um marcador de gravidade nesses pacientes com TEP. E finalmente, como marcadores de estresse mural do ventrículo direito, o que a gente tem são os BNPs, tanto o BNP como o NT-proBNP. Qualquer um deles alterado, como dá para mostrar nessa meta-análise, tem uma chance maior de óbito nessa população. Então, esses marcadores, dilatação do VD numa imagem, troponina alterada ou BNP alterado, isoladamente já marcam um paciente com TEP submaciço e maior risco de óbito nos próximos dias. Tá? Então, pelo guideline americano, que é do Circulation 2011, o que é um TEP submaciço? É um TEP que não tem estabilidade hemodinâmica e tem ou dilatação do VD na tomo, ou dilatação do eco. Ou dilatação do VD no eco, ou troponina, qualquer uma delas alterada, ou BNP alterado, ou NT-proBNP alterado. É sempre ou. Então, um desses marcadores alterados já representa a maior gravidade dessa população e caracteriza a presença do TEP submaciço. E não só um isolado está associado a aumento de mortalidade, mas a combinação marca uma gravidade maior. Como esse estudo aqui chama atenção, os pacientes que têm tanto eco negativo como troponina negativa seria o grupo controle. Aqueles que têm troponina positiva e eco normal têm uma chance maior de óbito. Aqueles que têm eco alterado e troponina normal também têm uma chance maior de óbito. Mas a conjuntura dos dois dados, troponina alterada e eco alterado, marca uma mortalidade muito mais alta. Então, esses pacientes que têm esses dois fatores associados, um marcador de lesão miocárdica na forma de uma troponina alterada e um eco alterado com VD dilatado, a somatória dos dois fatores identifica uma subpopulação de maior gravidade ainda na presença de TEP. Tá? Então, naquele gráfico que eu tinha mostrado para vocês, provavelmente o paciente com VD dilatado e troponina alterada é um paciente com TEP submaciço, mas é justamente o lado direito da curva. Aquele lado onde a mortalidade sobe substancialmente e se aproxima até mesmo da mortalidade do TEP maciço. Então, resumindo, o TEP submaciço é um subgrupo de risco e é justamente nessa população onde a associação de fatores como o VD alterado num exame de imagem e troponina alterada marcam um subgrupo ainda maior risco dentro do subgrupo de TEP submaciço. No guideline europeu, eles separam em alto risco, intermediário risco e baixo risco de morrer. Novamente, alto risco de morrer é o paciente com instabilidade hemodinâmica, é justamente o paciente que tem choque e hipotensão. O paciente não tem choque e hipotensão e ele tem ou o marcador alterado, o eco alterado ou o marcador alterado é justamente o subgrupo com maior risco. Eventualmente, o guideline europeu refina um pouco a avaliação usando alguns scores de gravidade como o PES. Mas para termos de facilidade, nesse ponto, talvez, no âmbito de uma situação de maior emergência, o guideline americano ele é mais simples, ele separa basicamente em três classes: TEP maciço, submaciço ou TEP de baixo risco de morte. E talvez pela praticidade, a maior parte das pessoas segue o guideline americano do que o guideline europeu, que é um pouco mais pormenorizado e, eventualmente, uma situação de emergência é um pouco mais complicado de ser aplicado na prática clínica. Agora, do que os pacientes com TEP falecem? No final, qual a causa aguda de óbito dos pacientes com TEP? Se você for ver a literatura, a maior parte, primeiro, de entre 43% a 93% dos pacientes com TEP maciço falecem entre 1 a 2 horas e meia depois do início dos sintomas. Ou seja, a evolução para óbito ou parada cardiorrespiratória é extremamente rápida. Então, por isso que caracterizou a presença de um TEP maciço é uma emergência, porque a sobrevida deles é contada em questão de horas e não em dias, como é no TEP submaciço. Então, é justamente nessa população com instabilidade hemodinâmica onde a gente tem que ser mais agressivo. Mas no final, do que eles morrem para tentar interferir nessa fisiopatologia e eventualmente reverter essa situação de gravidade? Eles morrem basicamente porque eles evoluem com choque cardiogênico devido à obstrução da via de saída do VD. Tá? Então, o coração acaba sendo o mecanismo e o alvo terapêutico onde a gente mexe para justamente reverter essa situação de gravidade e de óbito altamente provável nas próximas horas. Se for ver a fisiopatologia da obstrução, como é que a obstrução pelo TEP acaba causando o choque cardiogênico nessa população? Basicamente porque a obstrução mecânica da artéria pulmonar acaba levando a um aumento da pós-carga do VD. Então esse aumento da pós-carga é justamente por causa dessa obstrução mecânica. E essa sobrecarga que o VD vai ter que fazer, sobrecarga pressórica para tentar bater contra
uma artéria pulmonar obstruída, acaba aumentando o consumo miocárdico do lado direito de oxigênio. Então acaba promovendo uma situação de isquemia do ventrículo direito. E além disso, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo compartilham o mesmo septo interventricular. Na hora que eles compartilham o mesmo septo interventricular e o ventrículo direito está entupido, ou seja, tem a obstrução da artéria pulmonar, ele vai dilatando aos poucos. Cada batimento ele vai dilatando um pouco mais. E essa dilatação, esse aumento do volume do ventrículo direito que vai acontecendo por conta da obstrução da artéria pulmonar, vai desviando o septo da direita para a esquerda. E essa dilatação, como o coração fica dentro do saco pericárdico e o saco pericárdico é inextensível na fase aguda, essa dilatação do ventrículo direito necessariamente vai comprimir o ventrículo esquerdo. Tá? Então, à medida que o ventrículo direito aumenta, o ventrículo esquerdo diminui de tamanho. E à medida que o ventrículo esquerdo diminui de tamanho, ele tem um volume diastólico final menor e, consequentemente, um débito cardíaco menor. Então, à medida que o ventrículo direito vai aumentando de tamanho pela dilatação, pela obstrução da artéria pulmonar, ela vai comprimindo o ventrículo esquerdo e prejudicando o funcionamento do ventrículo esquerdo, que é o ventrículo sistêmico, que é o ventrículo que bombeia sangue para o corpo inteiro. Tá? Então, à medida que o coração direito se prejudica pela artéria pulmonar obstruída, ela vai também prejudicando o ventrículo esquerdo por interdependência interventricular, tá? Ou seja, um prejuízo em paralelo. Além disso, o ventrículo direito bombeia sangue para o ventrículo esquerdo. E se o ventrículo direito não consegue bombear sangue para o esquerdo porque no meio do caminho está entupido, está obstruído pela artéria, pelo TEP, o sangue não chega no ventrículo esquerdo e acaba também favorecendo a disfunção do ventrículo esquerdo. Então acaba acontecendo conjuntamente um prejuízo em paralelo por esse desvio do septo interventricular e um prejuízo em série, porque o lado direito não consegue bombear sangue para o lado esquerdo pela obstrução da circulação pulmonar. Isso acaba provocando hipotensão arterial. Essa hipotensão arterial acaba prejudicando a própria perfusão das coronárias e acaba levando mais isquemia ainda do ventrículo direito e fica um círculo vicioso. Tá? Então acaba sendo essa a fisiopatologia da disfunção do ventrículo direito por conta da obstrução da artéria pulmonar. E o que se ressalta é que a base fisiopatológica de tudo isso é a obstrução mecânica da artéria pulmonar. Então justamente acaba sendo parte disso que a gente tem que se focar no tratamento. Mas no início do tratamento é importante também dar uma assistência hemodinâmica para o paciente. E alguns conceitos são muito importantes. Primeiro, aquele conceito que eu reforcei para vocês da interdependência ventricular. O que acontece? Os dois ventrículos compartilham o mesmo septo. No coração normal, o ventrículo esquerdo ele parece uma esfera, uma circunferência. E o ventrículo direito parece uma meia-lua. Tá? Essa é a forma normal, como mostrada aqui na figura à esquerda. Mas eles compartilham o mesmo septo interventricular, que ele fica na posição habitual, batendo habitualmente. Porém, à medida, como eu disse para vocês, que o coração está dentro de um saco pericárdico inextensível, e à medida que o ventrículo direito vai dilatando, ele vai desviando o septo da lado direito para o lado esquerdo. E o que acontece é que progressivamente, à medida que o lado direito vai aumentando, vai apertando o lado esquerdo, como acontece aqui na figura à direita. E com isso, como o volume diastólico do ventrículo esquerdo vai sendo reduzido, acaba reduzindo também a pré-carga do esquerdo e acaba levando ao quê? Um baixo débito cardíaco e a instabilidade hemodinâmica. Tá? Então, justamente por essa interdependência ventricular, acaba a dilatação do direito prejudicando o esquerdo. E como é que isso se repercute no manejo geral? Tá? Primeiro, de modo geral, é muito importante evitar expansões volêmicas agressivas no paciente com tromboembolismo pulmonar maciço. Tá? Apesar que o raciocínio da maior parte das pessoas o paciente tem uma disfunção do lado direito, vou dar volume. O ventrículo direito, na fisiopatologia do TEP, está sofrendo já naturalmente pela dilatação inerente da obstrução da artéria pulmonar. Quanto mais volume você tacar nesse paciente, e esse volume vai entrar do lado direito, no ventrículo direito, mas ele não vai sair de lá, porque a artéria pulmonar está entupida. Esse volume vai ficar dentro do ventrículo direito, vai dilatar mais ainda o ventrículo direito, e quanto mais o ventrículo direito dilatar, mais ele vai amassar o esquerdo. Consequentemente, todo aquele volume que você está dando para o lado direito vai ficar dentro do ventrículo direito e vai prejudicar o ventrículo esquerdo, causando mais hipotensão arterial. Como eu disse para vocês, quanto mais dilatado está o lado direito, mais amassado está o lado esquerdo. Então, quanto mais volume você der e mais dilatar o ventrículo direito, mais você vai amassar o ventrículo esquerdo e em vez de melhorar a hemodinâmica, você vai piorar a hemodinâmica. Por isso que o preconizado num paciente com tromboembolismo pulmonar, no máximo a administração de 1 litro de volume.
Não mais que isso, porque excesso de volume vai causar disfunção aguda do ventrículo direito por dilatação. Isso é totalmente diferente do manejo hemodinâmico de um infarto de ventrículo direito, onde habitualmente a gente é mais liberal na administração de volume. Tá? Mas na obstrução da pós-carga do ventrículo direito, na dilatação aguda do ventrículo direito por hipertensão pulmonar aguda, como é no TEP, a administração de volume é deletéria. Tá? De novo, quanto mais o ventrículo direito aumentar, mais o ventrículo esquerdo vai sofrer. Isso é demonstrado, por exemplo, em imagens. Aqui dá para demonstrar figuras do ecocardiograma no corte para external eixo curto. A esquerda é o formato habitual, como daquela figura que eu mostrei para vocês. E do lado direito é o que a gente vê habitualmente num TEP submaciço ou num TEP maciço. É justamente aquele desvio do septo do lado direito do coração para o lado esquerdo, que acaba fazendo o coração, em vez de ficar aquele formato de circunferência, em vez do ventrículo esquerdo ter aquele formato habitual de circunferência, ele começa a ter esse formato de D maiúsculo. Justamente porque durante a sístole é tamanho o desvio do septo que o septo chega a ficar reto, como está aqui na figura do lado direito. Tá? E essa compressão do ventrículo esquerdo pelo direito acaba reduzindo a pós-carga e levando à estabilidade hemodinâmica. Isso é demonstrado em modelo experimental, por exemplo. Quando se pega animais e faz embolia de pulmão nesses animais, o que se observa é, no habitual, antes da embolia de pulmão, a administração de volume, eventualmente, aumenta o débito cardíaco. Tá? E a administração de volume propicia muito pouco aumento da pressão diastólica final do ventrículo direito, porque o coração é muito complacente. Então, em nós, habitualmente, assim como nos animais, dar volume aumenta o débito cardíaco, que é a primeira parte do gráfico. Porém, quando você faz uma embolia de pulmão maciça nesses animais, o que acontece é uma redução já expressiva do débito cardíaco, por toda aquela fisiopatologia que eu comentei com vocês. E simultaneamente a isso, o que acontece é o aumento da pressão diastólica final do ventrículo direito, porque o ventrículo direito dilata pela obstrução da artéria pulmonar, o que é esperado. Agora, esse trabalho é interessante porque ele deu volume, fez a expansão volêmica. O que aconteceu? Mais do que o débito cardíaco não aumentar, o débito cardíaco reduziu ainda mais. E o que se observou é que após a administração de volume, houve um aumento da pressão diastólica final do VD, um aumento do VD, mas isso se caracterizou hemodinamicamente com uma redução do débito cardíaco, não um aumento do débito cardíaco, por causa daquela fisiopatologia que eu comentei com vocês. E nesse modelo animal, o que fez o débito cardíaco aumentar? Da ANOR. Tá? Eles deram noradrenalina, o que aconteceu foi que o débito cardíaco aumentou e a pressão diastólica final reduziu. Mas por que isso aconteceu com a noradrenalina? É importante reforçar que o ventrículo direito é perfundido tanto na sístole como na diástole, ao contrário do ventrículo esquerdo, que é basicamente perfundido durante a diástole. Então o ventrículo direito é muito susceptível à hipotensão arterial. Tá? Então a hipotensão arterial prejudica a perfusão do ventrículo direito. E no paciente com TEP maciço, ele está por definição hipotenso. Então, se você mantiver a hipotensão desses pacientes, o ventrículo direito vai ficar isquêmico, e quanto mais isquêmico, mais disfuncionante ainda ele vai ficar. E por isso que nesse modelo experimental, dar a noradrenalina e subir a pressão melhorou a perfusão do ventrículo direito, e com isso ele conseguiu bater melhor. Voltou ao normal, ao basal? Não, mas ele ficou melhor do que dar volume. Então, por isso que muitas vezes a gente é precoce na instalação do vasopressor num paciente com TEP maciço, para justamente impedir essa manutenção da isquemia do ventrículo direito e toda a complicação que acontece por consequência. Isso também é mostrado em outro modelo animal, na qual, de novo, a administração de volume num animal antes da embolia de pulmão aumenta as câmaras esquerdas e melhora o trabalho do ventrículo esquerdo. Porém, quando se faz um TEP leve e se faz a expansão, basicamente a área não aumenta nada, porque todo aquele volume fica do lado esquerdo e não vai para o lado, fica do lado direito e não vai para o lado esquerdo, que é o que está representado no gráfico. E isso se traduz numa piora do trabalho sistólico. Ou seja, mesmo num TEP leve, a expansão volêmica não tem grandes ganhos hemodinâmicos. Não tem grandes ganhos, mas também não tem nenhum benefício aparentemente. Tá? Porém, se mantiver a expansão no TEP grave, o que você vê é justamente aquilo que eu comentei com vocês. A redução da área do ventrículo esquerdo, porque ele vai sendo comprimido pelo direito, e isso se traduz numa piora do trabalho sistólico do VE. Tá? Mostrando que aquele outro estudo, ele avaliou muito o lado direito, e esse estudo avaliou o que acontece à medida que o lado direito fica ruim, o lado esquerdo também fica ruim.
por consequência do direito, reforçando que expansão volêmica não é a terapêutica prioritária nesses pacientes, e justamente o contrário, um certo grau de restrição volêmica nessa população. E tomar cuidado também que fisiopatologicamente o TEP maciço causa um delta-PP positivo. Então, muito se discute na avaliação volêmica do paciente crítico, talvez que os parâmetros dinâmicos são mais confiáveis, são mais úteis, o delta-PP teoricamente seria o primeiro parâmetro dinâmico que a gente estudou, é o que é mais consagrado, mais discutido, mas ele pode dar um falso positivo, ou seja, sugerir que o paciente está responsivo ao volume, quando na verdade ele não está, quando o paciente tem um TEP maciço. Então, cuidado que o TEP maciço pode ter um delta-PP, e mesmo que tenha um delta-PP positivo, não é para dar volume, porque ele não vai aumentar o débito cardíaco. Tá? Esse é um estudo do grupo do Villabar-Barron, que mostrou justamente isso. Antes da expansão volêmica, que é VE aqui, Volume Expansion, o paciente tinha um delta-PP positivo, maior que 13%. Ele deu volume, o que aconteceu foi que o delta-PP aumentou e não teve nenhum ganho de débito cardíaco, como dá para ver daqui para cá. Tá? Ou seja, o paciente continuou com o mesmo débito cardíaco depois da expansão volêmica, o ventrículo direito aumentou mais ainda e o delta-PP piorou mais, porque aqui o delta-PP está sendo criado pela dilatação do VD. Tá? E não por um parâmetro de responsividade ao volume. Então, toma cuidado com a aplicação de parâmetros de responsividade ao volume nessa população. Tá? Quanto à droga vasativa, como eu reforcei para vocês, cada vez é mais importante a instalação precoce da nora para manter a pressão arterial, visto que o ventrículo direito é perfundido tanto na sístole como na diástole. Tá? Então é importante não tolerar a hipotensão nessa população, porque quanto mais hipotenso, pior vai ser a evolução hemodinâmica desses pacientes. Assim como também, muitas vezes, a gente lança mão de inotrópicos para auxiliar a contratilidade do lado direito e tentar melhorar um pouco a hemodinâmica, mas não com eles isolados, porque muitos dos inotrópicos acabam causando instabilidade hemodinâmica e hipotensão, como é, por exemplo, a dobuta, o levosimedan ou eventualmente o mirinone. Quanto à ventilação mecânica, a gente tenta postergar, na medida do possível, a instalação da ventilação mecânica. Cuidado, não é postergar ininterruptamente, porque isso pode acabar culminando numa parada cardiorrespiratória. Mas o importante é que quando você intuba esses pacientes, você pressuriza o tórax, você aumenta a pressão pulmonar, e isso acaba piorando um pouco a hipertensão pulmonar. E esse paciente que já está instável pode ser o fator desencadeante de uma parada cardiorrespiratória. Então, caso seja necessário, intube o paciente. Mas, quando vai intubar, já liga uma noradrenalina. Porque provavelmente esse paciente vai entrar em colapso quando você intubar. Por causa ele já está no limite e a intubação vai acabar aumentando um pouco mais ainda a pós-carga do ventrículo direito e causar instabilidade hemodinâmica maior ainda nessa população. E lembrar que daquela fisiopatologia toda, tudo isso que eu comentei com vocês, segurar volume, da droga, da inotrópico, postergar se possível a intubação e quando intubar, garantir que a hemodinâmica está mais ou menos preservada, são medidas de suporte. Mas toda a fisiopatologia do TEP começa com a obstrução da artéria pulmonar. Então, o tratamento dessa condição grave é justamente desobstruir a artéria pulmonar. Por isso que desobstruir é extremamente importante na hora de fazer o tratamento desse paciente tão grave como é o TEP maciço. A desobstrução pode ser dada tanto via farmacológica como mecânica. Mecânica geralmente depende o quê? De expertise dos centros, o que não é muito fácil, o que não é amplamente disponível na parte dos centros. Então a gente acaba usando as trombólises farmacológicas. Tá? Por que a gente tromboliza, só não anticoagula? Porque a anticoagulação, de modo geral, em 24 horas, não tem nenhuma melhora da hipoperfusão pulmonar. Enquanto que a trombólise aumenta o fluxo pulmonar em pelo menos 1/3. Volta ao normal? Não volta ao normal. Mas esse ganho de 1/3 já é o suficiente para tirar o paciente daquela fisiopatologia em espiral, em que a obstrução da artéria pulmonar leva a piora do VD, que leva a piora sistêmica, que leva finalmente o paciente ao óbito. Então, essa reperfusão parcial da artéria pulmonar com trombolítico permite que o paciente se sustente a hemodinâmica e ganhe o tempo para que a própria fibrinólise endógena do corpo vai dando conta do resto da carga de trombo que sobrou. Enquanto que a anticoagulação não consegue fibrinolizar, ou seja, não consegue destruir o trombo que já foi feito. Ele só impede que novos trombos vão sendo feitos. Depois de 7 dias, o grau de reperfusão é semelhante? Sim. Mas lembrar que no TEP maciço, o óbito geralmente é em questão de poucas horas. Então, o que você faz com o trombolítico é ganhar essas horas, enquanto que a heparinização permite que o paciente vai tendo a reperfusão mais completa ao longo dos próximos dias.
Tem bons estudos comparando? Infelizmente não tem. O maior estudo que tem, na verdade o único estudo que tem comparando de forma randomizada trombolítico versus não trombolítico nos pacientes com TEP maciço é esse, que só tem 8 pacientes. Então todo o conhecimento que a gente tem e toda a recomendação que existe para trombolizar um TEP maciço é justamente porque é uma condição altamente fatal, que evolui em poucas horas, que aparentemente tem um racional fisiopatológico da trombólise e na série de casos, em algumas cortes, se demonstra o benefício. Tá? Existem bons trabalhos randomizados comparando que trombolizar salva vidas comparado com o placebo? Não tem. E provavelmente, dada a gravidade da situação e as evidências observacionais que existem, provavelmente não vai ser feito nenhum trabalho dessa monta nessa população de TEP maciço, tamanha mortalidade desses pacientes. Então, na recomendação que existe é baseado nessas observações, na discussão de especialista, que trombolizar TEP maciço é necessário. E o TEP submaciço? O TEP submaciço já é algo mais complicado, porque é um paciente que tem um risco maior de óbito, mas não é tão alto como do TEP maciço, de modo geral. Tá? E geralmente o óbito é em questão de dias a semanas, não necessariamente relacionado ao fenômeno hemodinâmico do paciente, ao contrário do TEP maciço, que o óbito geralmente é questão de horas, com certeza pela condição hemodinâmica desencadeada pelo TEP. Tá? O primeiro trabalho que comparou trombólise com anticoagulação versus só anticoagulação no TEP submaciço é esse trabalho aqui do New England, Constantinides, em 2002, que, como eu conversei com vocês na parte dos princípios, é um trabalho bem controverso. Por quê? Por causa do desenho. Se for ver, ele fez um endpoint combinado, na qual ele viu morte, viu parada cardiorrespiratória, intubação e retrombólise posterior. E o que ele comparou foi que, nessa observação de endpoint composto, trombolizar mais heparina teve uma associação com menos desfechos ruins do que só anticoagular, sugerindo que talvez trombolizar tivesse algum benefício nessa população. O problema é que quando a gente olha os componentes do endpoint composto, na verdade trombolizar não reduziu intubação, não reduziu droga vasativa, não reduziu parada. O que ele reduziu? Uma segunda trombólise. Tá? E pelo desenho do estudo, quando você ia trombolizar o paciente na UTI, o médico que eventualmente cogitou trombolizar o paciente na UTI podia quebrar o cegamento do estudo e ver se ele tinha sido trombolizado ou recebeu placebo no pronto-socorro. Tá? E de modo geral, quem foi trombolizado algumas horas atrás, ninguém tem coragem de trombolizar de novo, porque o paciente está evoluindo pior. Tá? Então, talvez por esse desenho do estudo, como o médico que pensou em retrombolizar podia quebrar o cegamento e ver o que tinha acontecido, talvez isso influenciou a decisão dele futura de trombolizar. Tá? E na verdade também fica a questão, por que um médico decidiu trombolizar? Se não teve diferença na intubação, se não teve diferença na uso de drogas vasativas, nem de parada cardiorrespiratória, ou seja, marcadores de gravidade no paciente com TEP. Então fica a dúvida, por conta de tudo isso, é que a indicação formal de trombólise em TEP submaciço, mesmo com esse estudo, não surgiu. Era uma possibilidade, mas não uma coisa que realmente ficava consagrado que poderia salvar vidas. Além do que, a trombólise tem um alto risco de complicação, especialmente sangramentos tanto cranianos como extracranianos, de tal forma que o número necessário para lesar gira em torno de 8 em alguns estudos, ou seja, trombolizando 8 pacientes, em pelo menos um você vai causar um sangramento intracraniano ou um sangramento major. O que é sangramento major? Aquele sangramento na qual você tem que transfundir pelo menos 2 concentrados de hemácias, ou você tem que fazer uma intervenção cirúrgica para interromper o sangramento, ou uma intervenção endovascular para interromper o sangramento. Tá? Ou seja, sangramentos importantes. Quanto às meta-análises também, quando se juntavam os estudos, não tinha um sinal claro de benefício de redução de mortalidade, nenhum benefício na trombólise no TEP submaciço. Por conta disso, em alguns guidelines, como aqueles que eu comentei com vocês do TEP submaciço, era uma recomendação grau 2B com nível C de evidência, ou seja, alguma coisa bem questionável na aplicação corriqueira na prática clínica. Ainda o maior estudo que tem sobre esse assunto é o Peito Trial. É um estudo de 2014 no New England que randomizou os pacientes para trombolizar com tenecteplase e depois ser anticoagulado, ou só ser anticoagulado com TEP submaciço. Entrou nesse estudo na definição de TEP submaciço um paciente que tinha dilatação de VD mais troponina alterada. O que ele observou? Teve diferença de mortalidade? Não. O que teve foi uma redução na incidência de descompensação hemodinâmica naqueles que foram trombolizados. Mas a que custo? Um aumento significativo de sangramentos extracranianos e um aumento significativo na incidência de sangramentos intracranianos. Ou seja, não reduz mortalidade,
talvez melhore um pouco a hemodinâmica nos próximos dias, porém às custas de um aumento brutal na incidência de complicações hemorrágicas nessa população. Por isso que aparentemente o balanço, no maior estudo que tem até hoje em TEP submaciço, é que aparentemente não vale a pena trombolizar de rotina essa população. E mesmo o acompanhamento a longo prazo, o peito trial foi acompanhado dos pacientes por vários anos subsequentes, na expectativa de que eventualmente a trombólise desses pacientes poderia reduzir a incidência de hipertensão pulmonar, tá, crônica decorrente do TEP. E o que se observou nessa população é que aparentemente a trombólise nessa população não reduz a incidência de hipertensão pulmonar. Ou seja, aparentemente a prática habitual de trombólise no TEP submaciço não tem impacto a curto, nem a médio, nem a longo prazo nessa população. Então, por causa disso, as recomendações e revisões mais recentes não sugerem a prática habitual de rotina de fazer a trombólise num TEP submaciço. Tá? Essa meta-análise do JAMA chama atenção, quando se juntam os estudos, é justamente para o balanço risco-benefício da trombólise nessa população. Tá? Aparentemente, poderia ter algum ganho quando se junta todos os estudos. Porém, às custas de um aumento muito significativo da chance de sangramentos e num balanço não muito bom. Essa meta-análise mostra que, de modo geral, você precisa trombolizar 65 pacientes com TEP submaciço para salvar uma vida. Porém, quando você tromboliza 18, você causa um sangramento major, ou seja, sangramento intracraniano, extracraniano, que precisa de intervenção hemodinâmica ou transfusão para suporte nessa população. Ou seja, na média, você acaba causando 6 malefícios para salvar uma vida. Ou seja, a relação ainda custo-benefício não parece ser adequada para sugerir de rotina a trombólise de TEP submaciço de forma corriqueira. Então, por isso que as revisões, de novo, não sugerem fazer a desobstrução farmacológica de rotina nessa população e apenas no TEP maciço. Eventualmente, talvez doses menores, porque geralmente os estudos sugerem fazer 100 mg de alteplase na trombólise. Será que doses menores, com 50 mg, não seriam tão efetivas quanto, com menos chance de sangramento? Alguns poucos estudos sugerem que, eventualmente, doses menores poderiam ter algum benefício no TEP submaciço ou mesmo no TEP maciço. Tá? Ainda é uma questão em aberto. Tá? Geralmente, TEP submaciço, de novo, não é recomendado de rotina a trombólise, e no TEP maciço, geralmente a dose recomendada é entre 50 a 100 mg de alteplase. E uma sugestão para reduzir a chance de sangramento nessa população, que é significativa, até maior do que nos pacientes com infarto, é parar a anticoagulação durante a infusão do trombolítico, e só retomar a anticoagulação com heparina EV depois que o TTPA voltar à normalidade. Tá? Isso é diferente da trombólise do infarto com o RTPA. Tá? Então, na população do TEP que é trombolizada com alteplase, se recomenda então parar a anticoagulação durante a infusão do trombolítico, seriar o TTPA e só voltar depois de algumas horas que o TTPA se normalizar. E os métodos endovasculares? De modo geral, como eu disse para vocês, eles não são definidos de rotina, basicamente porque as evidências não são grandes e eles não são amplamente disponíveis. Existem vários métodos para reperfusão, desde métodos com dispositivos que dissolvem o trombo dentro da artéria pulmonar, até métodos que tentam sugar os trombos para fora do corpo do paciente. Habitualmente, o método mais comum é esse aqui do pigtail, na qual você coloca o pigtail dentro da artéria pulmonar, roda ele dentro e ele vai fragmentando o trombo dentro da artéria pulmonar. Ele aspira, ele tira o trombo? Não. Mas a finalidade, como eu disse para vocês, não é a reperfusão total da artéria pulmonar. É simplesmente quebrar o trombo, permitindo que algum fluxo sanguíneo se restaure e com isso você melhora a hemodinâmica do paciente e tira o paciente daquela situação aguda de disfunção do VD e eventualmente morte iminente. Não tem trabalhos randomizados grandes comparando métodos endovasculares versus placebo. O que se tem são séries de caso e essa meta-análise de série de caso, que de modo geral sugere que há uma eficácia girando em torno de 86% em termos de reperfusão e desfechos hemodinâmicos bons para o paciente que fez um método endovascular em centros de excelência. Então é uma possibilidade terapêutica se seus serviços dispuserem e tiverem pessoas com prática nessa terapêutica. Tá? Mas muito baseado em séries de caso, não em evidências contundentes de que é benéfico. Então é uma possibilidade eventualmente naqueles pacientes que têm uma contraindicação à trombólise num TEP maciço. Eventualmente, naqueles que há a possibilidade,
a associação entre métodos farmacológicos e hemodinâmicos aparentemente tem algum ganho. Então, nessa população, muitas vezes, fazer a terapêutica de mecânica e associado pequenas doses de trombolítico diretamente na artéria pulmonar, como 5, 10 mg de RTPA, pode aparentemente ter ganho de reperfusão sem piora do sangramento. Então, naqueles centros que têm experiência, geralmente eles fazem isso. Eles fragmentam o trombo dentro da artéria pulmonar e injetam pequenas doses de trombolítico diretamente dentro do trombo para facilitar a trombólise dessa população. Tá? Então, nesses locais que têm experiência, eventualmente uma terapêutica possível. Então, de conclusões, o TEP maciço ele exige intervenção imediata, que geralmente é trombólise. Quando o paciente tem uma contraindicação à trombólise, como por exemplo metástases cerebrais, aí a única alternativa que sobra são as terapêuticas mecânicas, especialmente a endovascular. O TEP submaciço é um subtipo, um subgrupo do paciente com embolia de pulmão, que tem uma variável alta morbimortalidade, mas com certeza mais alta do que a população que não tem TEP maciço nem submaciço. Tá? A identificação do TEP submaciço basicamente depende da identificação de dilatação do VD. A reperfusão de rotina não é benéfica na redução de mortalidade nessa população e nem na redução a longo prazo de hipertensão pulmonar, baseado nos trabalhos do Peito Trial. E os cuidados básicos são essenciais, especialmente cuidado para se evitar excessiva administração de volume nessa população. Obrigado.